Fala galera, bem-vindos ao Mundo da Anestesia, o primeiro podcast de anestesia do Brasil. Estou aqui com um colega, amigo de residência, colega de turma, Dr. Hélio Barros. Ele é anestesiologista e também gestor, né, de investimentos, de carteira e ajudando milhares aí de médicos nas redes sociais dele a gerir melhor as suas finanças pessoais e também ajudando aí centenas de médicos, sim, vamos dizer presencialmente, né, com assessoria. Ele desenvolveu uma empresa também aí só para isso, para ajudar os médicos com relação à gestão de carteira e investimentos pessoais. Hélio, obrigado pela presença, cara. Valeu. Assim, estamos tentando há muito tempo, né, marcar, né? Valeu demais. Valeu, Renato. Aí, acho que foram 6 meses tentando, batendo na agenda, mas finalmente deu certo. Então, bora lá hoje conversar um pouquinho sobre como que a gente pode ajudar os médicos a terem mais liberdade através dos investimentos e de uma boa organização financeira. Legal, bom demais. Antes da gente começar, Hélio, deixa eu só fazer uma menção aqui ao Volan, né, que é um apoiador, grande apoiador do Mundo da Anestesia, tá sempre com a gente aí. O Volan é uma empresa na verdade, é uma empresa que desenvolveu, né, um software, na verdade é uma verdadeira inteligência artificial, né, e acaba ajudando aí vários grupos de anestesia com relação à gestão também de escalas e faturamento, né, através de um aplicativo, uma plataforma, uma verdadeira inteligência artificial, né? Então o Volan também é disruptivo, assim como o mundo da anestesia, está sempre tentando inovar, tentando trazer novidades e ajudar o médico anestesiologista, assim como também o Hélio, né, faz isso. E eu também, né, de certa forma, tento ajudar aí os colegas, né, com atualizações e ensinamentos aí com relação à anestesia. Então, Volan, mais uma vez, obrigado aí por tudo, né, por esse apoio aí incondicional ao mundo da anestesia. Valeu demais. Quem quiser saber mais sobre o Volan, quem tiver grupo aí de anestesia e quiser melhorar a gestão de faturamento e escala, vou deixar o link do Volan aqui embaixo na descrição do episódio para vocês poderem acessar, beleza? E também queria só falar do Fellow Anestesia, que é um programa que eu criei aí para poder ajudar aí mais de perto os colegas, seguidores aí que querem aprender um pouco mais sobre anestesiologia, o meu modo de fazer anestesia. Então, é um Fellow online, né, uma plataforma, né, que o inscrito tem acesso, né, exclusivo, e tem muito conteúdo legal lá, mais de 130 casos de anestesia reais, outras lives e também aí aulas, né, bônus e etc, tá bom? Quem quiser também vai ter, né, na descrição aqui do episódio também, né, o link sobre o Fellow Anestesia. Você será muito bem-vindo. Hélio, vamos lá? Esse Fellow aí é de graça, gente. Precisa assinar. Eu assino. O Hélio é Fellow mesmo, cara. Verdade. Cara, inacreditável a quantidade de conteúdo que o cara tem ali. E custa muito barato. Tá? Muito barato. Sério, você precisa aumentar esse preço. É verdade, pessoal. Cara, é um almoço mensal, cara, aí. É muito barato. Realmente, Mas legal demais. Ó, obrigado, Hélio, pelo incentivo aí. Agora vamos falar um pouco de você. Olha, você foi, né, na verdade formou na USP em São Paulo, né, como médico, né, estudou lá na Faculdade de Medicina da USP e depois fez residência, né, de anestesia na USP também, junto comigo, né, na mesma turma. E depois virou gestor, né, de carteira, de investimento, enfim, caiu para esse lado também, sempre estudando, sempre buscando aí, né, um conhecimento nessa área, e depois de um tempo desenvolveu também, criou a Dr. Invest. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Fale um pouco sobre a sua história, cara, porque a sua história é bem legal, eu já conheço, mas eu gostaria que as pessoas conhecessem. Cara, na verdade, assim, eu vim de uma família humilde, razoavelmente não, era bem humilde. A minha mãe veio lá do norte de Minas para trabalhar aqui em São Paulo para ter uma qualidade de vida melhor e ela veio trabalhar numa família de médicos. Nessa família de médicos ali, eu nasci e fui criado ali naquele meio. E eu vivi um cenário ali que eu particularmente era o filho da empregada, mas eu conhecia um mundo de uma família de médicos bem-sucedida. E aquilo me estimulou a falar, cara, eu acho que o que eu preciso para também ser bem-sucedido é ir para o meio médico. E, assim, eu tive a oportunidade de estudar ali, né, durante esse período. Fiz um belo do esforço, consegui passar nas melhores faculdades, no caso na USP, fiz faculdade, fiz residência,
terminei todo esse processo sempre com uma mentalidade ali, achando que, cara, tudo que eu preciso para ser bem sucedido é me formar, ter uma residência e começar a trabalhar. Só um parênteses aqui, cara. Você fez, faculdade na melhor faculdade de medicina do Brasil, né? Na USP. Depois residência, sem comentários, nossa residência foi muito massa, foi top demais. Cara, você estudou muito, você é muito inteligente. Como foi passar, o que você fez pra passar na USP, na medicina, cara? Eu não sabia que era impossível. Isso é Acho top. que foi basicamente isso. Porque assim, olhando depois pra trás, eu vi que estatisticamente era muito improvável que o cara que era o filho da empregada, que fez faculdade de bolsa, colégio de bolsa o período todo, de repente passasse. E, cara, passei. Mas assim, eu sempre fui muito determinado em, cara, senta a bunda na cadeira e estuda até você entender aquele assunto. E eu sempre tive uma certa facilidade para estudar, assim. Então, se eu conseguia estudar e passar, obviamente, não passei na faculdade de primeira, mas passei de segunda. Pô, caramba. Eu digo que 2 é o meu número da sorte, porque eu não passei de primeira na faculdade, eu não passei de primeira na residência também. Mas assim, eu sempre tinha uma definição. Eu ia sem plano B, não existe plano B. Eu ia lá e prestei, quando eu prestei USP, eu ainda prestei na época que tinha algumas opções dentro da FUVEST para passar, mas eu só prestei FUVEST. Quando eu prestei residência, eu só prestei a USP e eu prestei o Sírio também na época, porque, tipo, era ali do lado, assim, mas, tipo, não tem plano B, é ali que eu vou passar. Tanto que você tentou de novo, focou e... A primeira vez eu não passei, a segunda eu prestei de novo no mesmo lugar, passei. Falei, tipo... Legal demais. Então, acho que queimar essas opções, assim, é meio radical, mas pra mim funcionou muito bem, de falar, cara, senta a bunda e vai ali onde você quer. E você que sabia o que queria, né? Porque tem muita gente que não sabe, né, o que quer, né? Indecisão. Eu falo assim, não, eu quero fazer isso, vou fazer. E tem também... principalmente na época em que você se forma e vai fazer residência, você tem aquele risco de ser contaminado pela febre do ouro, que eu falo sobre isso bastante, que é aquele momento em que você é um estudante, não ganha nada, de repente você tem o seu CRM na mão, você pode dar plantão e você sai de uma renda, sei lá, que você ganhava nada, ou uma bolsa, seja lá o que for, para ganhar, sei lá, 20 mil reais por mês, que te coloca como classe AA, como uma renda muito alta no Brasil. Isso pode deslumbrar a pessoa, porque fala, nossa, cara, agora que eu vou... exato, pra que eu vou parar de trabalhar pra fazer residência, Então, assim, nunca parei pra pensar. Eu falei, meu, foco é residência. Trabalhei o mínimo possível pra pagar as contas e entrar na residência. E, assim, acho que foco é muito importante pra você atingir seus objetivos, né? E eu acho que isso é uma característica que eu fui aprender muito mais tarde, quando eu fui começar a estudar finanças comportamentais. Acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Sim. Você vai perceber que existem perfis que funcionam muito bem com as suas próprias demandas, e tem perfil de pessoa que funciona muito bem com perfil de demandas externas. E dependendo do seu perfil, às vezes você vai muito bem, você bota um negócio na cabeça e vai. Tem umas pessoas que precisam de alguém atrás para dar uns empurrõezinhos. Eu sou um perfil que eu acho que funciona muito bem sozinho. Mas eu descobri que esse é um perfil raro. Não é todo mundo que funciona assim. Legal. A gente vai falar mais sobre isso. Bom demais, Hélio. Tá, e aí você fez residência, começou a trabalhar, ganhar dinheiro, tá? Né? A gente formou junto, eu também, né? Comecei a trabalhar pra caramba, ganhando dinheiro. Só que eu lembro que logo depois a gente se encontrava no hospital e você já estava caminhando para essa área. E eu não, e eu lá só trabalhando. Até juntava uma grana, mas não tinha noção nenhuma, sabe? De nada. E eu via que você já estava entendendo bastante sobre finanças, já estudando muito sobre isso e tal. E eu achei interessante porque foi uma coisa assim, que você foi meio que um caso isolado, assim. Os meus colegas médicos, sócios, eram poucos que se interessavam por esse assunto, né? Na minha família também, né? Mãe, pai, irmãos, a gente também, né, não tinha essa noção, né, do quanto é importante as finanças, o controle das finanças pessoais, investimentos, etc. E você já, logo de cara, já teve esse insight. Como é que foi isso? Então, aqui, lembra, desde o começo eu já tinha aquela ideia de falar, cara, eu preciso me tornar alguém bem-sucedido. O problema é como que a gente começou a trabalhar,
você olha para o mercado em volta, se você olhasse com uma certa atenção para o mercado em volta, você percebia que tinha muita gente ali trabalhando, principalmente quando a gente começou a dar plantão, a gente dava plantão em qualquer lugar. Provavelmente eram os piores que tinham, porque era o que sobrava. E a gente encontrava lá muitos outros anestesistas também, que já trabalhavam durante muito tempo, que estavam lá no mesmo lugar que você estava como plantão recém-formado. Sim. E aí você olha e você fala, cara, o que aconteceu com essa pessoa que às vezes o cara se formou na mesma faculdade que você, às vezes era colega da USP lá, e você fala, cara, como é que o cara se formou há 20 anos atrás na USP e hoje tá dando plantão nessa boqueira aqui que eu vim só porque me obrigaram, eu precisava livrar outro plantão. O que deu de errado aqui nesse caminho, Interessante. Né? E aí eu comecei a refletir, eu falei, cara, talvez só se formar numa boa faculdade, ter uma boa residência não seja suficiente para você efetivamente ter um bom padrão de vida. E nem ganhar bem, né? Não é o suficiente. Nem ganhar bem, porque assim, você via aquele cara, ele continua ganhando bem, ele ganhou bem a vida toda, continua ganhando bem, mas ele tá totalmente preso no sistema que ele criou. E assim, muitas vezes eles acham que o que criou aquele sistema veio de fora, mas a grande verdade é que ninguém obrigou ele a criar aquilo. Ele mesmo que criou o próprio custo de vida, que criou toda a situação que ele se encontra. E ele fala, agora, não posso parar de trabalhar porque eu tenho que pagar um monte de coisa, o custo de vida, tenho que pagar a caseira da casa de praia, tenho que pagar o boleto do filho que eu meti numa escola que me custa 15 mil por mês. Entendeu? Foram escolhas que a pessoa foi fazendo e que amarraram ele completamente. Eu falei, cara, não era isso que eu estava imaginando. Então, preciso fazer diferente. Por isso que eu comecei a estudar, por isso que eu comecei a buscar mais informação, porque até esse momento eu também não tinha educação financeira. Assim, a minha educação financeira, eu falei, cara, eu preciso ganhar bem. Era isso o meu processo. Eu falei, beleza. Interessante. E aí eu tava ganhando bem, só que eu falei, cara, talvez isso não seja suficiente. Exatamente. Porque você tá falando aí, eu conheci dezenas e dezenas de colegas, assim, até hoje, né? Então, só que eu não tive esse insight, né? Eu falava, cara, né? A vida é dura, né? mas você teve um insight muito fantástico, cara. E perpetua. Hoje você teve a mesma coisa praticamente, né? Tem muita gente nessa situação. E aí eu falei, cara, preciso descobrir como que eu garanto mesmo uma qualidade de vida. E aí eu voltei e falei, bom, vou fazer algo que eu sempre fiz bem, assim, vou estudar. E a gente tinha um colega na época ali, que também é alguém bem vidrado em estudo, que era o Reinaldo, né? Reinaldo. E ele até propôs, ele gostava de estudar sobre finanças também, e ele me propôs o desafio na época, falou assim, vamos tirar um título de investidor. E assim, eu falei, podemos, né? Vamos fazer isso aí. E a gente estudou junto na época. Ele fez também? Ele fez também, Olha. Ele tirou o certificado também, mas ele nunca seguiu assim. Nunca seguiu nisso. Mas aquele momento de tirar um certificado que é o certificado de gestor que eu tenho hoje, na época eu não ia trabalhar com aquilo. Eu tava só querendo aprender mais. Mas aquilo me deu uma visão do que precisava fazer para, de fato, ter grandes liberdades. Porque eu descobri o que alguém que gerencia grandes patrimônios faz para fazer aquele patrimônio se perpetuar. Eu falei, então você precisa investir, você precisa montar um sistema que o dinheiro se perpetue. E eu comecei a entender como é que monta esse sistema. E eu falei, beleza, vou fazer para mim. E eu comecei a fazer isso. Tanto é que na época que eu comecei a trabalhar, eu olhei para o modelo que eu fiz ali e falei, cara, pelo meu modelo, pelos meus estudos aqui, se eu fizer tudo certinho, eu consigo minha liberdade em 10 anos, mais ou menos, 15 anos se demorar muito. E aí eu olhei para o modelo dos grupos. O que era o modelo dos grupos que a gente tinha de oferta? Olha, você vai trabalhar aqui por 5, 10 anos, daqui uns 10 anos você vai sair do fim de semana. Eu falei, cara... Exatamente. Esse foi um modelo que inclusive fez você sair depois, né? Porque você entrou no começo e falou, deve ser isso aqui mesmo. Você entrou, mas depois deu 2 anos, você falou, mano... Eu falei, não é isso que eu quero também não. Não quero dar vida isso. Mas eu olhei lá no começo, por isso que eu também não fui assim. O pessoal até sugeriu, falou, você não quer entrar pros grupos? A gente teve a oportunidade. Mas eu olhei pro meu modelo ali, eu falei, cara, se eu fizer tudo direitinho, eu não preciso do grupo pra ter qualidade de vida.
Inclusive, eu olhava para pessoas do grupo e via os caras se matando em trabalhar. Com 20 anos mais velho que você. 20 anos mais velho, eu falei, cara, não resolveu para eles, assim. Não Exatamente. é isso que vai fazer a diferença. E eu acabei optando, falei, cara, eu vou seguir a minha carreira. Vou montar aqui, organizar com tudo que tenho de opções, sem grupo, sem dedicação exclusiva, e eu vou construir. E no começo, só uma pergunta. Quando você fala liberdade, seria o quê? Liberdade financeira, que a gente fala muito, a gente escuta falar muito. Para você, ou o que é a definição de liberdade financeira? A liberdade ali que eu tava buscando é ter tempo e ter opção de falar não. Assim, ter opção de virar e falar, cara, não quero diminuir minha carga de trabalho. Não quero esse plantão. Não quero esse plantão. Essa é a liberdade. Conceitualmente, eu posso dizer que é você ter um patrimônio que vai gerar uma renda que cobre o seu custo de vida. Tá? Então... Nesse momento você tem liberdade plena, assim. Se você parar de trabalhar, teoricamente seu patrimônio mantém. Uma renda passiva, né? Mas, uma renda passiva. Mas aí a ideia não é parar de trabalhar. A ideia é ter a liberdade de poder se dedicar àquilo que você acredita que faz sentido para você. Inclusive, hoje eu trabalho como anestesista, é muito mais legal, porque eu simplesmente não preciso ficar centenas de horas por semana. Você vai empolgado para trabalhar. Você fala, pô, eu gosto de anestesiar. Cara. Né? Outro dia eu fui fazer uma GDP robótica lá, o pessoal falou, nossa, se fudeu. Eu falei, cara, que da hora, eu vou lá fazer um monte de coisa. É porque eu vou fazer isso uma vez na semana, entendeu? Fantástico, cara. Eu também vou... Maior saudade de fazer procedimento. Tá? Então, eu vou 2, 3 vezes por semana no hospital e é suficiente para eu ir empolgado e sair de lá empolgado, vibrar com as anestesias. Agora, quando eu ia todo dia, nossa, além de plantão à noite, isso aqui, cara, você ia arrastando. Né? E assim, isso é ruim pra você, mas é ruim pro paciente também. Com certeza. Porque, cara, se você não ia conseguir atender os pacientes, por exemplo, com a empolgação que você atende, a animação, querer ensinar, atender os pacientes, se você tá 80, 100 horas ferrado lá no plantão. Então, assim, ter liberdade é bom pra pessoa, porque ela tem tempo, ela pode estudar. Porque, assim, se você trabalha 100 horas na semana, quando que você vai estudar? Entendeu? Impossível. Sim, quando exatamente. Você vai não tem como você estar atualizado fazendo isso. É bom para o paciente que vai ser atendido por um médico que está atualizado, que está descansado, que vai estar atento. Na anestesia, cara, pouco tempo a pessoa pode morrer na tua frente porque você tá vacilando, pescou lá, entendeu? Não viu que desconectou alguma coisa. Sim. Entendeu? Injetar coisa errada. Né? As coisas podem se complicar muito rápido. Então, você ser alguém que tem liberdade, você vai ser um médico melhor, você vai atender melhor os seus pacientes. E as pessoas falam, mas você quer aposentar? Não quero aposentar ninguém, entendeu? Muito pelo contrário, as pessoas vão trabalhar muito mais felizes. Sim. Se ela tiver liberdade do que se ela não tiver. Sim. Essa é a ideia por trás. E pro mercado é até melhor, né? Porque você não vai ter aquela corrida maluca por plantão, todo mundo querendo pegar plantão, sendo que vai ser uma coisa mais... Você vai se encaixar muito melhor ali no mercado, vai caber muito mais gente trabalhando. Então, assim, você começa a ter perfil de médico muito melhores. Óbvio, sempre vai ter uma massa, entendeu? Sempre vai ter uma massa de pessoas que ainda não perceberam a importância de tudo isso, tá? E, eventualmente, talvez nunca percebam, mas... Quem perceber isso vai estar numa posição muito melhor ali para poder se manter no mercado. Legal, Hélio. E assim, o que você acha que acontece? É desconhecimento, ou é preguiça, ou as pessoas não gostam do assunto? Estou falando médicos, né? Porque, né, aquele livro clássico lá que você indica também, Pai Rico, Pai Pobre, né? Que é do Robert Kiyosaki. Ele fala uma coisa legal, né? Que você, o médico ou o advogado, enfim, né? Vende hora, né? Você vende sua hora, você não... E é uma corrida dos ratos, né? Que ele fala, que você trabalha e ganha dinheiro para pagar a conta e fica nessa, né? E você acaba entrando num ciclo vicioso, e se você aumenta suas despesas, você tem que trabalhar mais para pagar a conta, e fica uma coisa louca. E eu vejo muitos colegas assim, eu via muito aqui em São Paulo, né? Então, assim, não adianta você ganhar 50 mil reais por mês se você tem um custo de 47,5, né? 50 mil, às vezes até mais, até né? Mais. 60. Então, assim, o que você tem a me falar sobre isso? Porque, assim, claro, existem colegas que estão cegos com relação a isso, que estão nesse ciclo vicioso e acham que é isso, que é assim que funciona. Existem pessoas que têm preguiça, né? E acham que vão perder tempo estudando uma outra coisa, que devem focar na medicina e não devem perder tempo com isso. O que você acha que acontece? Cara, eu falei que eu andei estudando, depois de bastante atender vários médicos, eu comecei a perceber que não é só falta de conhecimento
para as pessoas efetivamente atingirem educação financeira. Tem muito de psicologia por trás. E eu descobri que existe toda uma área nas finanças que chama finanças comportamentais, que estuda muito sobre isso. E o que as finanças comportamentais veem? Elas veem por que se você perguntar para a maioria das pessoas, 90% vai saber que existe uma importância em você cuidar do seu dinheiro e que o que ela precisa fazer é gastar menos do que ganha. Quase todo mundo vai responder isso. Só que se você passar 10, 20, 30 anos para frente, você vai perceber que 90% das pessoas não fizeram aquilo que elas sabiam que tinham para fazer. Então, assim, não é que elas não sabem. Existe um problema de comportamento ali no meio do caminho. E o que acontece? E aí você tem várias questões, vários pontos importantes. O que você abordou ali primeiro, existe um estudo que ele, obviamente, ele não nasceu para falar de finanças comportamentais. Se eu não me engano, eu tomei conhecimento dele, que era um estudo para as pessoas pararem de fumar. Era sobre era de Clemente, eu não lembro o nome da outra pessoa, mas a ideia eram as fases de preparação para a mudança para a pessoa. No caso, eu conheci isso para a pessoa parar de fumar. O que acontece? As pessoas também parar de fumar. Ela sabe que faz fumar mal. sabe, mas só que nem todo mundo está preparado para parar de fumar. E muitas vezes eles simplesmente não fazem isso. Então você tem a fase de pré-contemplação, a fase de contemplação, a fase de preparação, ação e manutenção. Então o que acontece? O cara que está na pré-contemplação, ele não está nem pensando a respeito do assunto. Ele é aquele cara, na nossa analogia das finanças, o cara está simplesmente vivendo e por mais que a conta dele tá vermelha, ele não está nem pensando. Ele acha que isso aí é normal. Tem um cara da contemplação que ele já sabe que aquilo é um problema, que ele precisa resolver, mas ele não tomou nenhuma atitude ainda para isso. Fica na inércia. Ele fala assim, precisa fazer? Precisa. O que você está fazendo? Nada. Entendeu? Tem essa pessoa. Tem a pessoa que está na preparação. Aqui, muita gente, ele está se preparando para tomar uma ação. Aqui são muitas vezes uma pessoa que o cara foi lá e comprou um curso de investimento, viu 1, 2 aulas, mas nunca abriu uma conta na corretora. Então, tipo, o cara já sabe, o cara já fez alguma coisa no sentido. Sim, mas na prática ele continua no zero também. Legal. Aí tem o cara que tá na ação, que esse é o cara que realmente está investindo, o cara tá comprando, tá fazendo. Só que essa ação, ela demanda uma certa energia, né? Então, muitas vezes a pessoa cai para as outras fases. Ele tá na ação, de repente ele volta para a preparação. Ele não vê o resultado imediato, aí dá uma desanimada. Volta. Por isso que tem a fase de manutenção, que é a fase em que você teoricamente mantém. Então, assim, muitas pessoas no meio das finanças, cada um está distribuídos aqui nessas fases. Tem gente que ainda nem sabe o que tem que fazer, tem gente que já comprou um curso e não se moveu. E dependendo de onde a pessoa está nessa fase, você tem que falar com ela de uma forma diferente. Isso eu fui percebendo conforme eu fui ensinando os médicos no meio do caminho. Porque às vezes eu estou falando na rede social, eu falo com pessoas que estão em várias fases ali. Sim. Tem gente que vem me criticar porque fala que eu só penso em dinheiro. Esse cara certamente não está nem entendendo sobre dinheiro. Tem gente que vem discutir a fundo como que é o processo. Tem gente que compra o curso e não vê. Inclusive, estatisticamente, muita gente compra curso de finanças e de várias outras coisas, mas não faz nada, entendeu? Você também deve ter uma estatística lá de ver no seu próprio fellow. Muita gente que não compra e não assiste, não acompanha. Entendeu? Então, o que adianta? O cara não tá aprendendo nada fazendo isso. Então, você tem pessoas. Então, aí eu fui aprendendo que eu preciso, para ajudar de fato essas pessoas, eu preciso entender melhor onde que elas estão nesse processo e tentar fazer ela ir para a próxima fase. Então, se o cara tá lá o cara comprou o curso, eu preciso pegar ele na mãozinha e falar, vamos abrir a sua conta na corretora, vamos investir, vamos fazer. Então, você precisa entender um pouco do comportamento para poder fazer o cara avançar para a próxima fase. Legal. É muito mais do que educação. É um processo quase que uma terapia. Comportamental. Legal, você cara. Tem que fazer isso. com as pessoas. E eu acho que esse é um grande diferencial que a gente tem ali dentro da Dr. Invest, é justamente tentar identificar onde que a pessoa está, qual que é a dificuldade, tentar trazer ela sempre avançando mais para fazer ela agir e identificar qual que é o que mais oferece resistência para ela atingir um objetivo. Legal. Essa é a ideia. E aí você, então, aí nesse cenário todo, né, em algum momento
não sei quanto tempo, 2, 3, 4 anos, você criou a Dr. Invest, que é o quê? Especificamente, conta pra gente o que você faz, o que a Dr. Invest faz. A Dr. Invest, ela nasceu com esse propósito. Eu falei, bom, funcionou pra mim ter educação financeira, eu usei todas essas estratégias e, como eu falei, só funcionou pra mim porque eu tenho um perfil específico que eu funciono muito bem quando sozinho e fazendo as coisas, entendi. Se eu fosse um outro perfil, essa coisa ia morrer. E funcionou, legal, e funcionou, você adquiriu sua liberdade em quanto tempo? Eu fiz as contas para adquirir em 15 anos. Você acabou atingindo antes. Acabei atingindo em 8 anos, legal, na verdade. Porque, como eu já estava focado nisso desde o começo, eu conseguia poupar muito do meu salário. A gente saiu da faculdade, da residência, a gente começou a ganhar muito bem, assim. Muito bem. Entendeu? E disciplina, exige disciplina, né, cara? Exato. Com certeza. Afinal de contas, foram 8 anos ali que eu precisei juntar. Mas assim, eu juntava mais de metade do salário tranquilamente. Porque, depende de quanto você junta, né? Quanto você poupa, né? E eu não tava passando nenhuma dificuldade. As pessoas falam, nossa, o cara economizou todo o salário. Mas não, cara. A gente ganhava... Exatamente. 4 mil reais. De repente, você passa a ganhar 40. Velho, eu tava gastando 20 por mês, era 5 vezes mais, eu tava viajando, fazendo tudo que eu queria e sobrava dinheiro. Sim. O que eu não fazia? Bom, eu não arrumei um financiamento de imóvel, não comprei um carro, eu não fiz um monte de outras coisas que sim poderiam implicar em não conseguir tudo isso. Mas eu tava fazendo tudo que era importante pra mim na época. Então, a gente fala, né, só um parênteses, Hélio, tem muita gente que tem um preconceito com relação a dinheiro, né, que você falou que tem muita gente que te critica e tal. Né, dinheiro não traz felicidade, né? Realmente, você compra um carro, a felicidade é momentânea, né? De repente você não tá... Mas enfim, o dinheiro traz a liberdade, né? Isso é o que a gente tá falando aqui. Dinheiro compra... As pessoas falam que dinheiro não compra tempo, mas assim, você gasta o seu tempo predominantemente ou trabalhando... Produzindo dinheiro, ou né? dormindo, ou vivendo, tá? Sim. Basicamente são essas 3 coisas. Se você criar algo que diminui o quanto você precisa trabalhar, sobra mais tempo para você viver, simplesmente. Sim. Então, assim, dinheiro não compra tempo? Compra, dependendo de como você faz. Sim, ele compra das suas 24 horas, ele consegue liberar muito tempo seu. Sim. Ele provavelmente não vai comprar dias de vida, sim, mas durante a sua vida ele vai te livrar tempo para você fazer o que importa. E diminui os problemas também, porque se você parar para pensar, né, o dinheiro é a causa principal de divórcio, né, de às vezes muitos suicídios, muitas pessoas com depressão, né, as dívidas, enfim, acaba, né, destruindo famílias, né, destruindo sua parte, né, psicológica, mental, enfim, né? Então tem realmente ter dinheiro vai levar você a pensar em ter outros problemas que não dinheiro. Exatamente. E fora que se você tem, você consegue passar por outros problemas de uma forma muito melhor. Sim, né? sim. Então são esses pontos relevantes. E uma outra coisa interessante também é que se você tem dinheiro, você pode empreender, você pode criar empresas, você pode criar emprego, você pode ajudar outras pessoas, familiares, pessoas que você entes queridos, então sim, né? Então também tem esse lado também. Muita gente é preconceituosa com relação ao dinheiro, não, ganancioso, não quero ganhar dinheiro, não, pra que isso tudo e tal. Mas não é por aí, né? Eu acho que a gente tem que pensar por outro lado, né? Sim, você consegue ajudar muito mais gente quando você monta uma empresa do que simplesmente prestando serviço. Aliás, essa é uma coisa que o médico não aprende e mesmo o que aprende financeiramente não põe tanto em prática. A gente é treinado para prestar serviço. Sim. Só que se você passar a sua vida inteira prestando serviço, por mais bem pago que você seja, o dia que você parar de prestar serviço, você para de receber. Entendeu? Então você volta naquela ideia do Robert Kiyosaki lá. Como é que você ganha dinheiro? Eu trabalho para alguém ou para mim mesmo. Essas são as formas que você trabalha vendendo o seu tempo. O médico sempre está nessa. Ele nunca olha para o outro lado do quadrante, onde você ou cria uma empresa para as pessoas trabalharem para você ou investe para o dinheiro trabalhar para você. Perfeito. Se você fica nessa linha aqui, por mais que a gente conhece muitos médicos que ganham muito bem, mas se o cara parar de trabalhar, ele para de ganhar. Fica doente e tal. Se você for autônomo, então... Entendeu? E se você parar de trabalhar... Uma hora você vai parar de trabalhar por uma questão de... Por mais que tudo dê certo na sua vida, você vai ficar velho e você não vai continuar trabalhando com o mesmo ímpeto. Então, assim, por mais que você ganhe bem, você precisa pensar em formas de gerar dinheiro sem trabalhar. Inclusive, isso é o que eu considero uma definição de riqueza. É quando você gera dinheiro sem precisar efetivamente vender o seu tempo. Você está construindo alguma coisa. Perfeito. Essa ideia, essa noção, acho que o médico precisa ter, né, cara? Porque isso faz muita diferença, acho que na vida, né? Na qualidade de vida. Quando você começa a ter esse tipo de visão, você está jogando outro jogo.
Entendeu? Porque assim, não quer dizer que a gente está trabalhando mais, ou a gente só está trabalhando de uma forma mais eficiente. Porque eu estou gastando o mesmo tempo, as mesmas 24 horas, só que a diferença é que eu estou construindo algo, você está construindo algo por longo prazo. E isso vai ser, depois aquilo lá pode gerar algo para você depois. Se você simplesmente vai tocar o seu plantão, tocar o seu grupo, ficar operando, você não está construindo grandes coisas, você está só trabalhando, só prestando serviço, Sim. por mais bem pago que seja. Eu recebo muitas vezes, né? Eu abro caixinha de pergunta, eu recebo às vezes assim, né? Eu não sei se eu quero fazer anestesia porque as pessoas falam que eu vou viver de plantão. Aí eu respondo assim, você vai viver de plantão se realmente você não tiver um planejamento, né? Porque se você tiver um planejamento financeiro e tiver renda passiva e tal, você não vai viver de plantão, você não vai precisar dar muitos plantões durante a vida. E anestesia é uma das áreas mais versáteis para se ganhar dinheiro, né? Porque você pode dar plantão, você tem freelance, você tem grupo, você pode entregar seu conhecimento de alguma forma. Você tem tantas formas de gerar dinheiro dentro da anestesia. Plantão é só uma delas. Uma delas, a mais fácil e confortável, e isso é um problema. Porque é fácil e confortável, as pessoas se acomodam muito com o que é fácil e depois percebe que aquilo acaba se tornando a vida dela muito mais difícil, né? Aquela máxima de que decisões fáceis tornam a sua vida difícil e decisões difíceis tornam a sua vida mais fácil. Perfeito. Então, esse é o grande problema. O cara vai viver de plantão por causa disso, porque ele tomou a decisão mais fácil. Sim. E comodismo, né? Você falou uma palavra verdadeira, assim, na verdade, que realmente reflete o que acontece com muitas pessoas, né? Tipo, poxa, eu não quero, tenho preguiça, não gosto. Pô, mas que coisa melhor do que você conseguir, né, gerir, né, as suas finanças né, pô, tudo bem, né, você não sabe por onde começar. Aí que tá, né, você procurar ajuda de um especialista, de alguém que... O que você tem a dizer, né, para a pessoa, o médico que está escutando a gente e fala, poxa, eu não tenho nem noção, sabe, do que eles estão falando, como que eu começo? Cara, eu tenho alguns pilares que a pessoa precisa passar ali. Primeiro deles, você precisa saber onde você está, qual é a sua situação hoje. E aí eu não digo nem só financeiramente, eu digo até naquela questão psicológica, lá de saber qual que é a sua situação na preparação, ação, onde que você está ali, porque é dali que você vai pensar no seu próximo passo. Entendendo o seu ponto onde você está, você precisa também depois olhar para onde você quer ir. E isso requer que você tenha um bom planejamento financeiro. Então a ideia é que você saiba, beleza, se eu poupar aqui 40% do meu salário, quanto tempo eu vou levar para chegar num determinado patrimônio? Que patrimônio eu quero ter lá na frente? Porque não tem uma resposta certa. Se você poupar bastante, você vai viver com menos hoje e ter mais patrimônio, ter mais liberdade por mais tempo. Se você poupar menos, vai demorar mais para construir seu patrimônio, só que você vai poder gastar mais hoje. E aí vai depender muito do perfil, né? Mas é importante a pessoa planejar. O que não pode acontecer é a pessoa deixa a vida me levar, porque isso é um problema, porque provavelmente você vai chegar lá na frente numa situação em que você fala, putz, eu preferia estar em outra, só que agora já não... Agora eu sou refém. Agora né? você já está preso na situação. Então, é importante você planejar e falar, eu estou indo nesse caminho porque eu tomei essa decisão. Então, beleza. Aí, perfeito. Então, você viu onde você está, viu aonde você quer chegar, depois você tem que olhar como que você vai fazer isso. E só aqui, que eu acho que entra a parte de, efetivamente, você ter uma técnica de investimento. Falar, qual vai ser a minha estratégia? Eu vou estudar um monte de investimentos, eu vou investir no Brasil, eu vou investir no exterior, qual que vai ser a minha estratégia? Eu sou super conservador, não sou... É aqui que entra a parte mais de conhecimento, mas se repara aqui, a gente teve várias outras decisões que você teve que tomar antes para saber onde que você vai aplicar a sua estratégia. Até porque você vai olhar lá para trás e falar, eu quero me aposentar com 50 mil por mês. Só que aí você vai olhar para suas contas e falar, cara, não bate. Não vai bater. Minha estratégia permite isso de alguma forma? Também não. Então você precisa fazer as coisas casarem. E tem muitas formas, né, cara, de fazer isso, né? Tem muitas formas, assim, exatamente, vai ter, e depois que você decidiu como que você vai fazer isso, você precisa se conhecer para saber como que você vai fazer isso ao longo do tempo. Porque o que acontece? Eu falei, se você perguntar para todo mundo sabe, beleza, eu vou poupar dinheiro por tantos anos. E por que eles não poupam? Porque
a vida ela é muito mais interessante na hora do que você fazer o planejamento para o longo prazo. Entendeu? Então, hoje, agora, se eu te perguntar, você vai poupar 40% do salário? Você fala, tá bom, beleza. Próximas férias, você fala, cara, só se vive a vida uma vez, eu vou fazer não sei o que lá, e aí o dinheiro vai embora. Isso é muito comum. As pessoas são imediatistas, né? São muito imediatistas. Não enxergam a longo prazo, né? E aí, só que assim, a grande notícia é que tem como contornar isso uma vez que você se conheça e conheça quais são os seus onde você costuma errar. Tá? Então, a grande vantagem aqui é que, apesar da gente não ser bom em prever o que a gente vai fazer, a gente erra de uma forma meio sistemática. E como a gente erra parecido, então, tipo, qual que vai ser o erro que a pessoa vai cometer? Quando ela tiver a primeira oportunidade de dinheiro na conta, a certeza que ela vai gastar com outra coisa. Se eu sei que ele sempre vai fazer isso, eu consigo traçar planos para evitar que isso aconteça lá na frente. Eu falo assim, então eu não vou deixar dinheiro sobrar na conta, eu vou programar investimento. Eu recebo, sei lá, no dia 25, no dia 26 eu já vou passar 20% do meu salário para a corretora. Isso já vai fazer com que, primeiro, você já não tenha aquela sensação que você tem o dinheiro lá. Você já tirou das suas mãos o poder de fazer. Igual o dinheiro no bolso, né? Em nota, né? Que você vai gastando. Vai indo. Então, você conhecer e quando você se conhece e você consegue entender onde que você erra, você entende qual o tipo de ajuda que você tem. E agora eu queria até falar de 4 personalidades que a gente costuma ter na sociedade mesmo, mas muito na medicina. Existe uma pessoa, acho que ela é TO, ela fala sobre estudo de vida, ela chama Gretchen Rubin, ela tem um site, ela tem um teste, um quiz, para as pessoas se conhecerem melhor e entenderem como é que você reage às suas próprias demandas e às demandas externas, tá? E aí, através desse teste, você descobre que existem 4 tipos principais de pessoas. Aquela pessoa que é muito boa em cumprir ordens, tanto de externas quanto internas. Então, se alguém fala, olha, você precisa estudar para passar na prova, o cara vai lá, estuda e passa na prova. E se ele tem uma vontade própria, eu quero aprender sobre fotografia, o cara vai lá, entra na internet sozinho, estuda tudo aquilo e aprende. Então, existe esse tipo de pessoa. Só que essa é um tipo de pessoa bem rara, na verdade. Muita gente se acha que está nessa categoria, mas na verdade a maioria das pessoas elas são numa outra categoria, que elas respeitam muito bem a demanda externa. Então você fala, você precisa estudar, só que ela é muito ruim em cumprir demandas internas. Então é aquela ideia de falar, olha, eu vou economizar para o Réveillon, eu vou começar a malhar, eu vou ler mais. Mais posterga. E sempre não faz em pró de... Por que ele não faz? Porque eu tenho outras coisas, outras demandas externas, normalmente. E quando o cara faz tudo sozinho, esse cara ele vai fazer as coisas sozinho e ele não precisa de muita ajuda, não precisa de muita gente mostrando. No máximo precisa falar, alguém precisa virar e falar, olha, investir é importante. Falou, vou estudar sobre isso, o cara vai lá, estuda e faz. Essa outra pessoa, você fala, olha, investir é importante, só que ele não vai fazer sozinho. Porque ele vai só gastar todo o tempo dele cumprindo outras tarefas externas. Então, às vezes, aquela pessoa que na escola era um muito bom aluno, tá? Mas ela não faz nada que para ela funcionaria muito bem, ou que ela quer fazer, ou que ela está sempre reclamando que ela não consegue fazer algo. Eu queria ler mais, mas não funciona. E como é que você ajuda esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa precisa contratar alguém para estar do lado dela. É a pessoa que funciona muito melhor, por exemplo, com um personal para ir na academia. Por quê? Ela contratou externo. Que é alguém que ela quer ler mais, ela entra para um clube do livro e ela vai acompanhar porque ela tem a demanda externa ajudando ela a fazer coisas internas. Legal isso, cara. Então você tem essa ideia. Tem, por outro lado, outras pessoas que elas são muito ruins para responder estímulo externo, mas se ela se convence de alguma coisa, ela faz. Tá? Então é aquele aluno rebelde da escola, que o cara manda ele estudar, ele não estuda, mas o cara, sei lá, estuda tudo sobre um tema específico que ele gosta e ele detona. Entendeu? Então, eu não sei se você é um desse ou se você é um upholder, que é o cara que faz tudo sozinho. Não sei se você tá... Eu tô vendo que você tá refletindo. Eu tô refletindo, depois eu te falo. Eu sei que você é um desses dois, porque assim, a questão, por exemplo, de treinar ali que você fez, tenho certeza que alguma coisa que você se convenceu a fazer, você foi lá e fez, entendeu? Só que eu não sei, eu acho que você também é um das pessoas que atendem bem demandas externas também.
Então, se alguém falar que precisa estudar, e você vai, senta a bunda e estuda. Sim. Mas é um perfil que, tipo, você tem mais facilidade de fazer as coisas sozinho. Sim, tá? eu acho que sim. Agora, esse cara que precisa do se convencer é um cara, por exemplo, que nos investimentos, ele não precisa de um curso. Ele provavelmente precisa de um dia de mentoria, que ele vai fazer um tanto de pergunta, tirar as dúvidas dele e falar, não, beleza, Legal. entendi. Agora o cara senta a bunda e faz. Sim. Entendeu? E tem o cara que é uma negação para ambos os lados. O cara nem atende externo, nem interno. E esse cara é difícil de trabalhar, porque você fala para ele fazer, ele não faz, mas as coisas que ele quer fazer também, ele também não consegue, faz. então é um cara mais perdidão. Essa pessoa é movida mais a desafios, né? Então é uma pessoa que você teria que desafiar e falar que, olha, duvido você conseguir fazer isso, talvez funcione para a pessoa se motivar a fazer por curtos períodos, e aí você teria que ficar refazendo desafios para a pessoa. Nem todo mundo tem um perfil só, mas todo mundo tem um perfil predominante. E você entender qual que é o seu perfil nesse sentido vai fazer com que você entenda o que você precisa fazer para botar aquele plano que você olhou para trás e falou, desenhei, beleza, eu vou poupar 30% do meu salário por 10 anos. Só que eu sou uma pessoa que não cumpre bem metas sozinho. O que eu vou fazer? Eu vou contratar um consultor para ele ir comigo durante essa jornada, porque aí eu sei que ele vai me cobrar fazer. Sim. Eu faço tudo sozinho. Show. Você vai embora e você não precisa de tanta ajuda. Eu sou um cara que precisa de consultoria. Você vai contratar consultorias de tempos em tempos para fazer. Então, você entendendo a si próprio, você vai entender o que vai funcionar para você. Eu sou movido a desafios. Então, cara, você vai precisar você vai ficar testando várias coisas, você vai precisar de alguém te acompanhando mais de perto para você, te desafiando o tempo todo para você. Mas se você entende como que você funciona, tudo isso começa a fazer sentido. Beleza, eu entendo onde eu tô, eu sei qual que é o planejamento que eu vou fazer, eu entendi qual que é a estratégia de investimento e aí eu boto em prática. É isso que precisa fazer, que obviamente não é tão simples, mas legal. Eu acho que dá para ter uma ideia da estrutura que você vai passando para fazer as coisas efetivamente acontecerem lá na frente. Legal, Hélio. Quando eu acabei a residência, cara, né, eu naturalmente comecei a ganhar mais dinheiro, óbvio, né? E solteiro, né, sem família, sem, né, independente. Eu só tinha uma coisa, um insight que eu sabia que eu precisava fazer, que era poupar, né? E eu não sou um cara gastador, né? Meu pai até zoa comigo, fala que eu sou pão duro e tal. Para algumas coisas não. Por exemplo, para bicicleta até que eu gasto dinheiro pra caramba com bicicleta. Custa um carro. Mas, assim, eu sou um cara que poupa, né? Então, isso fazia. Isso foi interessante. Só que eu não sabia o que fazer com o que eu poupava. Então, eu ficava com aquele negócio parado. Tem muita gente que deve ser assim, né? Sim, tem muita gente. Fica aquele dinheiro parado, deixando de... Traz mais angústia, às vezes, Sim. do que porque você não vê aquele dinheiro crescer. Sim. Você fica angustiado com aquilo, você fica com medo de perder aquilo. Sim, exatamente. Entendeu? Quando você aprende que você sabe construir e fazer o dinheiro render, você perde muito essa angústia de falar, cara, se hoje seu saldo zerar, como é que você vai fazer? Cara, tem todo um plano para fazer isso, em 5 anos, 10 anos eu reconstruo isso. Então eu vou ter que mudar, obviamente, a minha vida, mas eu sei qual que é o processo. Isso te dá muito mais liberdade do que a ideia de... eu tenho uma grana guardada e eu não posso perder aquilo. Sim. Você vê muitas histórias, né, de gente que quebrou, né, várias vezes, mas que reconstrói, porque o cara sabe como é que reconstrói, né? Sabe como é que reconstrói. Eu acho que essa é uma das maiores... As pessoas buscam segurança, né? Falar, eu quero ter dinheiro para ter segurança. Uma das maiores seguranças não é ter o dinheiro, mas é saber multiplicar e criar ele. Legal. Entendeu? Por exemplo, tem um outro livro também que eu acho que você recomendou, e eu acabei lendo, que é um livro pequeno, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim, sim. Cara, e é engraçado, é legal, porque ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, você paga todo mundo. O que você acha disso? Quer ver? Você paga todo mundo. Você paga o seu cabeleireiro, você paga a escola do seu filho, você paga, né, o seguro do seu carro, você paga o supermercado e tal, mas você não se paga. Que é a primeira coisa que tem que fazer, poupar, né? Eu achei interessante isso, cara, porque realmente você pegar o seu salário e falar assim, não, cara, esse aqui é pra mim. Vou pagar, pum, eu guardo pra mim. Eu gosto de pensar que você tá comprando a sua liberdade. É legal, cara. Assim, quanto custa a sua liberdade? Custa 30% do meu salário, entendeu? Você tá comprando ela. Só que às vezes muita gente acha isso caro.
E aí você fala, cara, você acha caro a sua liberdade? Perfeito. Pô, é verdade, né? Interessante esse lado. Não é caro. Na verdade, é uma das coisas mais importantes que você tem que comprar. Mais importante, cara. Liberdade. E as pessoas vão, não, vou comprar uma casa. Ao contrário, você está comprando uma prisão. Porque, primeiro, que ela é um local físico. Sim. Segundo, que ela não gera renda. Entendeu? Então, você está realmente comprando uma prisão. Ela vai te dar custo. Você vai ficar preso ali, né? Tudo bem, uma vez que você tenha bastante dinheiro, se quiser ter a sua casa, o dinheiro é para isso. O dinheiro é para te proporcionar essas coisas. Né? Mas você realizar um sonho muito cedo vai criar uma prisão para você. E a gente tem muito essa dificuldade de entender o que é liberdade, sucesso, o que é prisão ali. Todo mundo confunde isso. Sim, verdade. Por exemplo, aquele médico que tem um custo fixo de R$30 mil por mês. Eu costumo dizer que ele acorda com a arma na cabeça todo dia, dizendo para ele trabalhar. Sim. Isso para mim não é liberdade, né? Pode ter um baita do emprego, mas o cara tem aquela obrigação de... Né? Se ele parar 5 dias de trabalhar, a conta já vai ficar vermelha. Se ele parar mais que isso, entendeu? Sair de férias já é uma preocupação, entendeu? Por isso, às vezes, o cara não sai de férias. Nunca entra de férias, cara. Eu vou sair só um dia. Manda a família de férias, mas ele mesmo não vai. Continua, né? Entendeu? Impressionante, cara. Que vida é essa? Então, o primeiro passo, poupar, né? Não tem mistério. A primeira coisa que você precisa entender é isso. Você precisa gastar menos do que ganha. E assim, se você quiser fazer uma única coisa que vai mudar a vida financeira, é essa ideia de programar a sua transferência pro... Você pode entrar no banco hoje, todos os aplicativos de banco hoje têm transferência programada. Não funciona no Pix, funciona em TED principalmente, ou DOC. Você faz a sua TED lá, bota lá do quanto você quer transferir no mês e vai sempre abre uma opção ali de você programar pelos próximos, em geral, até 12 meses. Então você já programa... Todo mês já vai para a corretora. Programa pelos próximos 12 meses. Você garante, vamos supor, eu quero poupar 5 mil por mês. Você bota ali, daqui um ano, você vai ter 60 mil investido, entendeu? Você não fez nada, você só fez nesse momento aqui. Perfeito, não dependeu. Legal isso, eu não sabia. E assim, não é que você vai, e se eu precisar do dinheiro? Cara, você transferiu da sua conta para a corretora. Só que isso é mais difícil, você colocou um obstáculo a mais. Não é que você perdeu o dinheiro, já está investido, já foi. Você vai lá na corretora e puxa, mas só o fato de você ter que ir lá e puxar de volta, você já vai pensar, fala, será que não dá para fazer isso de outra forma? Será que não dá para eu pagar de outra forma, não puxar esse dinheiro? Já vai fazer com que você se tirou da sua necessidade de você ter que fazer isso, porque a força de vontade é um problema. Você que treinou sabe que, cara, você não acordava com vontade de treinar todo dia. Sim, cara, não dá. Você simplesmente ia, entendeu? Disciplina, né, cara? Quanto menos você pensa no assunto, melhor. Então é isso, nos investimentos também. Quanto menos você pensar no assunto no dia a dia, melhor. Você pensa uma vez, define quando você vai fazer, programa e vai, entendeu? Perfeito. Isso já vai fazer uma baita diferença na construção de patrimônio da pessoa. Por mais que ela invista mal ali para frente, por mais que ela... Esse passo só já vai fazer com que ela acumule bastante recursos. Óbvio, ela depois vai ter que aprender a investir, ela vai ter que aprender algumas outras coisas, mas esse passo vai dar já 80% do caminho que ela precisa ao longo dos anos. Ela tem que fazer isso uma vez por ano. Vai gastar 5 minutos, nem isso. Sim. Entendeu? E vai fazer toda a diferença na construção de patrimônio dela. Ô, Hélio, eu sei que na hora que você vai fazer a consultoria para um cliente, para um colega médico, eu sei que você individualiza a situação, né? Igual numa anestesia que a gente vai fazer, a gente vai individualizar cada caso, né? Não tem receita de bolo, né? Mas, por exemplo, só termos de... né? Para clarear um pouco aqui as ideias. O que seria ideal, assim, uma pessoa ter em sua carteira em relação à porcentagem de partes investidas? Por exemplo, né? Quantos por cento você acha que é interessante uma pessoa ter investimento em exterior, ou em Bitcoin, ou em renda fixa, ou em renda variável, tipo fundo imobiliário, ou, por exemplo, ações? Você costuma... né, ter essa divisão, mais ou menos? Eu gosto de fazer assim. Tem 3 grandes grupos que você pode enquadrar as pessoas. Tem aquelas pessoas que são mais conservadoras, tem as pessoas que são mais moderadas e mais agressivas. O que vai variar ali, tem vários fatores que influenciam nessa decisão de porcentagem, mas é principalmente o quanto que você tolera
o risco, então o quanto que você se sente confortável com o risco, e risco é a oscilação de preço da sua carteira, e o quanto que você pode tomar de risco. Então, por exemplo, se você é jovem, não tem dependentes, ganha bem, por exemplo, você pode tomar bastante risco. Por quê? Se eu investir 10 mil e eu ganho 50 e mês que vem eu ganho outro dinheiro e por mais que eu perdi tudo, não vou quebrar por causa disso. Agora, se você tem dependentes, já tem um custo de vida mais alto, está mais apertado a quantidade de dinheiro, você já não pode tomar arriscar tanto risco. Exato. E, por outro lado, a questão de o quanto que você tolera. Não adianta você poder tomar muito risco se toda vez que a bolsa oscila 5%, você tem um mini infarto. Entendeu? Não adianta. Então, o que limita é sempre o menor. Então, a sua tolerância ou a sua capacidade. Então, são esses 2 pontos que eu avalio. E, normalmente, a gente distribui entre essas 3 categorias. O conservador é o cara que tem mais renda fixa, porque ela oscila menos de preço, mas não significa que na renda fixa a sua carteira ela não tenha nenhum risco, porque tem risco, dependendo da renda fixa que você tiver, você pode perder até 100% dos produtos. Moderado, que é um pouco mais de exposição à renda variável, e renda ser agressivo, que você tem mais exposição. Mas eu sempre digo, independente do risco da classificação que você for colocar, eu gosto de sempre ter todas as classes. Então, por mais conservador que você seja, eu acho que sempre vale a pena ter um pouco de renda variável. Diversificar mesmo. Você não ter 100% em renda fixa. Você tem 80% em renda fixa e 20% em pouquinhos de renda variável. E por mais agressivo que você seja, ter sempre algum pouquinho de renda fixa na carteira. Então, independentemente do ponto, você sempre tem todas as classes na carteira. E quais são as classes? Você tem renda fixa, que é você emprestar dinheiro para alguém, seja para banco, para o governo, em troco de uma taxa de juros que você pode calcular. Você ter fundo imobiliário, que é investir em imóveis. E aí, só que a grande vantagem do fundo imobiliário é que você tem acesso a imóveis que você nunca teria na vida real. Shoppings, lajes comerciais, galpões logísticos. Então, investir em imóveis. Investir em ações, que é você investir em empresas, tanto no Brasil quanto no exterior. Essas são as principais categorias. E aí tem aquela categoria das criptomoedas, que é algo hoje especulativo, mas que, quem sabe, daqui 10 anos seja algo de amplo uso. E se for, pode ser bem interessante. Tem país que já tem país que... E assim, algum país da América Central que utiliza, né, como moeda... Usou, acho que não vou lembrar agora, mas teve um país que usou, ele sofreu bastante quando a moeda caiu. Mas a grande questão é que, assim, hoje a gente tem cada vez mais motivos para usar a moeda, a criptomoeda, ela se tornar algo usado para todos. Por quê? Porque ela é algo que não é controlado por uma entidade. Exato. Tá. Hoje, o dólar, que é a moeda principal, tem um governo que pode imprimir moeda. E isso gera inflação e isso gera desvalorização da moeda. Tá? E sempre, independente da moeda que for, se você tem um lugar que pode imprimir aquilo, verdade, é um problema. Tá? E a criptomoeda, qual a vantagem dela? Não tem como imprimir moeda. Ela é finita, não é? Ela é finita. Vai existir, acho que são 26 milhões de bitcoins aí. E é isso, entendeu? Você vai ter um número... Então, ela é potencialmente, inclusive, deflacionária. Quanto mais gente usar, mais ela vai acabar valendo ao longo do tempo. Então, isso dá uma... E ela não é controlada por nenhum governo, entendeu? Legal. Então, assim, a tendência é que no futuro ela seja alguma coisa interessante. Só que hoje ela ainda não é. Então, e podem haver vários problemas no meio do caminho. Por isso que não há certeza. Sim. Mas eu acho que vale a pena uma pequena exposição a ela, coisa de 2%, 3% para isso. Ouro também é uma moeda que... Assim, ela é uma moeda, ela não gera valor ao longo do tempo, mas ela te dá proteção contra grandes crises, entendeu? Então, assim, o que eu ela valoriza, por exemplo, a pandemia valorizou, o ouro ficou caro. Mas quando uma moeda, um tipo ouro, ele valoriza, na verdade, não foi o ouro, foi as outras que desvalorizaram. Entendi. Por isso que ela chama reserva de valor, tá? Ela preserva o valor dela. Então, se o dólar imprimir um monte e agora ele vale menos, ele desvaloriza frente
ao ouro. Tá? Legal. Então o ouro ele não gera valor em si. Mas é uma proteção. É uma certa proteção, mas assim, é para grandes crises, é tipo pandemia, ou o que o pessoal tá falando, os Estados Unidos vai deixar de ser a potência mundial. Isso vai gerar uma grande crise e o ouro poderia ser uma opção. Mas assim, é algo que é especulativo ainda, Sim. pode ser que aconteça e também não vale se apostar all-in. O segredo de fazer um bom portfólio é ter tudo na carteira, tá? E aí a questão é, você vai distribuir o quanto você tolera de risco, porque você sabe o quanto que cada uma dessas classes vai ter, e aí você vai montar a sua carteira com relação a isso. E eu falo que as pessoas podem aprender. Você pode começar conservador, se tornar moderado, agressivo. É verdade, você pode mudar de perfil ao longo do... O que eu recomendo, você está começando, começa conservador. Tá, pronto. Não complica a tua vida. Sim. Você começa conservador, começa com produtos, sente, porque aqueles quiz e avaliação que tem de qual que é o seu perfil, que lá é muito falsificado, porque você não... Na teoria, é muito fácil de você falar que se a bolsa cair 50%, você vai comprar mais. Na prática, não é assim que acontece. É verdade. Na hora que cai, a pessoa desespera, me liga, aquela coisa, eu falo, não... É muita terapia que você tem que fazer. Então, assim, todo mundo começa conservador. Você vai ter que sentir na fogueira mesmo como é que é. E aí depois você me diz se você tolera ou não. Mas é isso, assim. 3 grandes grupos, moderado, conservador ou agressivo. Na dúvida, começa conservador. O que é ser conservador? Uns 80% em renda fixa. Tá? Isso é... Pode ser mais, pode ser menos, não é um número escrito em pedra, mas a ideia é que você tem uma grande exposição da sua carteira a ativos com menos risco. E hoje é muito fácil, né? A gente abre uma conta na corretora pelo celular, né? Cara, tranquilo, hoje sem pagar nada, né? O operacional é a parte mais fácil. Antigamente não era. Quando a gente acabou a residência, né, há 10 anos atrás, a gente tá velho, cara. Não tinha aplicativo. Eu abri uma conta na XP por indicação de um R+, nosso, que era o Lulubas. Uhum. Ele falou, assiste esse vídeo aqui. Aí eu abri no computador, não era fácil. E assim, tudo era difícil. Levou um tempão pra conseguir usar de fato. Difícil pra caramba. Hoje, né? Hoje é muito fácil. Fora a informação, né? A informação é fácil. Ou seja, qual que é o problema hoje? O problema hoje é comportamento. O comportamento é o que a gente estava falando, que você estava falando. Hoje, o problema não é a falta de acesso. Assim, eu tenho um curso com as coisas gravadas, mas tem curso com informação gravada em tudo quanto é canto. Sim. Não é falta de conhecimento, é falta de comportamento. A pessoa precisa entender qual que é o perfil dela, botar isso em prática e botar algo que funcione para ela especificamente. E evoluir naquelas fases que você falou. E evoluindo nas fases, entendeu? Entender qual que é a minha dificuldade, qual que é a minha fase, onde que eu vou, e aí a pessoa consegue ir para frente. Se não, ela fica ali pastando, pula de curso em curso. Eu tenho vários clientes, eu já comprei curso do fulano, já comprei curso do ciclano, só que aí eu não fiz. Eu falei, cara, normal isso aí. Normal. O Hélio, me dá uns exemplos, né, de clientes, sem citar nomes, obviamente, mas você tem algum exemplo interessante de alguém que... Cara, recentemente, por exemplo, chegou uma cliente nova, assim, para mostrar a desconexão que ela tem da realidade financeira dela, do que ela precisa. Ela veio para mim porque queria que eu fizesse a gestão dela. Legal. Aí eu fui ver, a pessoa tem 44 anos, não tem dependentes. Você tem alguma coisa investida? Não. Tá, beleza, vou fazer gestão. E você vai investir quanto? Eu quero botar 5 mil por mês. Tá bom, vamos começar com isso. Aí eu falei, eu sempre faço um perfil para tentar definir como que a pessoa tá antes. Você tem reserva de emergência? Não tenho. Você tem dívidas? E outra coisa, desculpa. E tem que começar com isso, não tem? Esse é um dos pontos principais. Por isso que eu sempre coloco no perfil. Eu falo, eu vou entender. Eu falo, tá, não tem reserva de emergência. Você tem dívida? Tenho. Quanto em dívida? Tenho... Era 300 mil reais em dívidas. Que isso, cara? Eu falei, tá, e você tá querendo investir agora. E aí o que você tá fazendo? Mas aí eu vou vender um apartamento e aí eu vou conseguir investir. Só que assim, pelas minhas contas lá que eu fiz, olhando, eu falei, cara, vender o apartamento vai no máximo quitar suas dívidas aqui. E a realidade dela ali, eu falei assim, tá, e com tudo isso de dívida, você vai sobrar mesmo 5 mil reais para investir? Não, na verdade não sobra. Então você vê que a pessoa ela tem uma completa desconexão da realidade financeira dela e assim, você gastando 10 minutos fazendo algumas perguntas para ela, você começa a entender que a conta não fecha. A pessoa acha que vai investir um dinheiro que ela não sabe de onde vai vir. Fala assim, como é que você vai fazer isso? Eu vou trabalhar uns plantões a mais para investir. Falei, tá, você ganha dinheiro a mais trabalhando mais? Ganha.
Mas, cara, isso A não custo funciona. de quê, né? Isso não funciona no longo prazo. Você Não precisa- seria melhor cortar alguns custos antes também? Exato, você precisa resolver toda a questão do seu orçamento para começar. E aí eu falei assim, cara, você não vai conseguir investir agora. Não adianta. Não é esse o momento. O que você precisa aqui é olhar o seu orçamento. Então eu falei assim, então em vez de investir, vamos olhar para o seu orçamento. E aí senta, planeja, entende todo as dívidas dela, fala, legal, qual que é a sua dívida mais cara? Dívida de cartão, rotativo de cartão. E lembra-se, eu atendo só médicos, né? Então eu estou falando De pessoas que ganham bem. médico que ganha 30, 40 mil reais por mês e está nessa situação financeira. E assim, não é tão incomum. Então você tem que pegar, entender a pessoa, quanto que ela está ganhando, fazer com ela a lista das dívidas e fazer todo o planejamento. E é interessante que a pessoa, ela, sei lá, ela ignora a existência das dívidas, ela fala, não, ela pula todo esse prazo, pula a reserva, pula pagar as dívidas, eu vou investir porque aí eu vou começar a me sentir bem, vou botar 5 mil. Óbvio que não vai dar certo, porque vai dar 2 meses, ela vai precisar do dinheiro, porque ela tá toda bagunçada financeiramente, vai ter que resgatar no pior momento de uma carteira e vai dar tudo errado. Então, por isso que eu sempre tenho que fazer esse perfil, entender o perfil financeiro, falar assim, tá, vamos organizar isso aqui. Começa com orçamento. E eu sempre falo, vamos começar. Como é que eu defino? Você primeiro precisa entender onde está indo o seu dinheiro. E não vai ser eu que vou falar o que você precisa cortar. O que eu vou te dar é clareza para você entender onde está indo o seu dinheiro. E aí você abre a conta da pessoa e você percebe que a pessoa está pagando de dívidas. O custo de vida dela não é alto. A pessoa gasta, sei lá, essa pessoa, eu acho que ela gastava 20 mil de custo de vida em São Paulo, só que ela gastava outros 30 mil, outros 10, 12 mil reais em juros pagando. Eu falei, olha, se você consegue eliminar todas essas dívidas, olha o quanto do seu salário começa a sobrar, entendeu? Só que e ela querendo lá se matar de trabalhar para gerar uns 5 plantões, eu falei, não, você tem que focar aqui, isso aqui que vai te livrar do seu dinheiro. E aí o trabalho foi focado nisso, você senta, integra a pessoa, começa a montar o orçamento, mostra qual que é o planejamento, a gente sempre identifica as dívidas, qual que é que a pessoa vai quitar, qual a ordem das quitar, sempre da mais cara para mais barata, não é a maior. Normalmente a maior é o financiamento imobiliário, mas ela em geral é a que tem juros menor. Mas aí a pessoa tem uma dívida de 20 mil reais do cartão de crédito, tá pagando 5, 10% ao mês ali. Fala, cara, essa dívida tem que ser quitada para ontem, entendeu? E aí entender o que mais no custo de vida dela às vezes pode diminuir. Às vezes ela tem, sei lá, um carro que é muito caro e que poderia, se ela vendesse, diminuísse o padrão. Mas sempre que você tem que diminuir padrão é difícil. É difícil voltar, né? É difícil, assim. A solução é essa. Você vai fazer? Provavelmente não. Ela provavelmente vai preferir continuar dando mais plantão do que dar espaço. Mas aí é uma questão pessoal, né? Pessoal, mas assim, e eu não acho ruim dela fazer, porque assim, é difícil. Eu entendo que é super difícil você dar passos para trás. Falar, putz, agora eu vou diminuir o meu padrão. E às vezes não é só o padrão da pessoa, é o padrão da família que você tá falando, né? Tipo, tirar a criança de uma escola e botar em outra. Aí é um negócio que mexe muito com a estrutura. Por isso que o melhor cliente é aquele que ainda não fez dívida, as cagadas financeiras. Sim. Por isso que hoje eu tenho muito cliente que tá saindo da faculdade que ainda não fez esses problemas. Isso é legal, estão buscando desde cedo, né? E esse cara é muito fácil de trabalhar, né? Porque o cara ainda não... Se ele fez alguma, não fez nada desastroso, assim, de 10 anos fazendo dívida. O cara, sei lá, comprou um carro caro agora, daqui 2 anos, quando ele for pagar alguns IPVAs, ele vai mudar de ideia. Vai mudar de ideia. Entendeu? Tipo, ainda não deu tempo de fazer. Tempo. Mas pegar o cara de 10, 20 anos de carro de estrada, todo estragado financeiramente, essas pessoas não trabalham. Eu fico, né, em sala com residente, cara, eu sempre toco no assunto, sabe? Porque se a gente souber desde cedo, né, poupar, a não entrar numas frias dessa ajuda muito. De fazer dívidas, cara, eu acho que a vida fica muito mais fácil. Na hora até de optar por um emprego ou outro, né? Não cair também naquele emprego, né, que, né, vai te sugar
a alma. Que você vai... que hoje diminuiu muito, mas o nosso, quando a gente começou, grupos eram, daqui 10 anos você sai do... Exclusivo, se matando de trabalhar. Daqui 10 anos você sai do fim de semana, daqui 15 você sai da noite. Você fala, mano... Então, eu acho uma coisa interessante, Hélio, que o médico geralmente, aqui no Brasil principalmente, foca muito no ganho, né? Pô, quanto que o anestesista ganha? Quanto que não sei o quê? O cara quer ganhar 50, 60 mil, e o padrão de vida dele, se for 40 mil por mês, não adianta. O cara não vai conseguir criar um patrimônio, né? A pessoa precisa pensar em quanto que ela consegue poupar. Essa é a ideia. Se você ganha 20 e poupa, vive com 5... É um cara mais rico, né? Entre aspas. Mais rico do que o de 60 que gasta 58. Então, eu vejo também o contrário, né? Tipo assim, é aquele cara que anda com uma Mercedes e tal, mas tem 10 mil reais investido. Exato. Né? Ou com dívida, pique pagando boleto, né? E tem compensação, tem um outro cara que nem tem carro, né? Mas que tem lá... $500 mil investido, viaja, tudo bem, né? Então realmente são estereótipos assim que a gente, né, tem que... Exato. Essa aqui o que eu venho trazendo aqui é muito mais conversar sobre dinheiro. Primeiro, esse é o primeiro passo. A pessoa precisa... Eu acho isso bem legal que as pessoas hoje... Porque quando a gente se formou, a gente não sabia quanto que as pessoas ganhavam. E a gente não conversava de dinheiro. Ninguém conversava. E eu lembro que uma vez qual que era o nome nosso? Não era Nancy, era o chefe da residência. Que ele ofereceu... Ele falou que todo mundo ia sair empregado com... Foi o José Otávio? O José Otávio. Sim. Que ele falou que todo mundo ia sair com um emprego de $20 mil por mês. Que hoje equivalia uns 40. Sim. E todo mundo falou, caramba, nossa senhora, a gente vai ser muito rico. Porque a gente não fazia a menor ideia de quanto que você ia ganhar. E depois que a gente se formou, a gente percebeu que qualquer um, formado em qualquer lugar, conseguiria ganhar aquilo ou mais, justamente porque a gente não entendia qual que eram as propostas, né? O cara fala, não, vocês vão sair daqui super bem empregados, porque eu vou garantir um negócio, mas a gente não tinha referência. Então, qualquer coisa que ele falasse ali ia ser lindo. E entendeu? Uma outra coisa também que a gente não observa que é o valor da hora, né? O valor da hora o cara ganha 40 pau. Sim, mas quanto que o cara faz para ganhar 40 mil? A proposta, eu lembro que a proposta era terrível. Era tipo trabalhar quase 60 horas por semana. Não, tem um cara lá em Ribeirão, né, um anestesista, que ele era o cara que mais dava plantão na cooperativa. Nossa. Né? Tipo... Se eu não me engano, cara, ele dormia um dia em casa. Então ele dava... conhecia uns assistentes. Ele dava, por exemplo, se você der 24 horas por dia de plantão, são 30 dias, vamos botar 30, são 60 plantões no mês. Ele dava 48 plantões por mês. Nossa. Quase 50, né? E só que ninguém olhava para esse lado, todo mundo olhava o quanto que ele ganhava no mês. Nossa, esse cara, muito. Nossa, eu queria ganhar como ele. Queria, você tá maluco. A que custo, né? A que custo, cara? O cara não dorme em casa, né? Se matando de trabalhar. E o estresse emocional, né? E assim, provavelmente ele devia ter várias dívidas, né? Várias coisas a pagar. Não sei se... a gente conheceu alguns assistentes assim que moravam no hospital. Era ridículo. Não, troca carro todo ano dele e da esposa, né? Compra apartamento, cobertura e tal. Manda a família toda viajar, ele mesmo não vai. Vai, exatamente. Entendeu? Né? Assim, eu não acho que isso vale a pena. Sim. Aí, mas eu não... cada um sabe. Exato, mas assim, a minha ideia de ser bem-sucedido é ter tempo. Exatamente. É isso, entendeu? O que é ser bem-sucedido, né? É o salário do mês? Não necessariamente, não né? necessariamente. Eu acho que é ter tempo. Você ter tempo para fazer aquilo que você quer. Você quer trabalhar? Ótimo. Se você quiser de uma raça, esse mês você tá fazendo algum projeto que você quer... Sim. Ótimo, vai lá. Mas se você não quiser também, eu quero passar um mês na Europa, você também pode. Entendeu? Você acha que o que está acontecendo hoje na anestesia, né? Que muitos recém-formados, né? Não estão mais... se disponibilizando para trabalhar full time nos grupos ou nos lugares. Tá tendo essa dificuldade de contratação. Eu acho que a gente... Você acha que é por conta dessa... 880. Tem um grande problema. A gente veio de uma geração que trabalhava demais. Sim. E agora você está entrando numa geração que quer trabalhar de menos. Qual que é o problema do de menos ali? Você não está construindo sua carreira. Entendeu? Você começar a trabalhar desde do começo com 20 horas semanais, você não vai conhecer lugares para trabalhar, você não vai fazer networking, você não vai adquirir experiência. Não vai adquirir experiência e assim, você vai estar vivendo no limite ali. Então,
É ruim trabalhar muito? É ruim. É ruim trabalhar pouco também. Principalmente se você está começando a sua carreira. Sim. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vejo muita gente fazendo isso. Porque desde o começo eu nunca dei plantão noturno. Cara, o que eu aprendi... Dando plantão noturno, eu também. Cara, hoje eu não dou, mas o que eu já dei de plantão noturno... Certamente formou muito do que eu aprendi hoje. Exatamente. Então, assim, eu acho meio perigoso isso, porque é um cara que vai ter muito pouca experiência em termos de carreira. Sim. Entendeu? Então, mão é muito importante, né? Anestesia, então, né? Para quase todas as áreas. Não, né? sim, né? Mas a anestesia, principalmente, então, que é mais rápido. Então, eu acho que, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com essa ideia, assim. Eu acho que não existe equilíbrio no sentido em que você vai viver trabalhando um pouco, ir para academia, tudo no mesmo dia. Eu acho que se você quer ter uma vida equilibrada, você tem que desequilibrar numa hora, você tem que trabalhar bastante para poder viver bem na outra. Não significa que você vai trabalhar por 40 anos para viver quando você é aposentado, mas assim, vai ter um período ali de 5 Você vai dar uma raça, né? Você precisa dar uma raça para construir alguma coisa e descobrir o que você quer fazer, para construir a sua liberdade depois. Sim. Entendeu? É mesmo, você quer estudar para passar no negócio, você vai ter que sentar a bunda e estudar para depois aproveitar. Exatamente, você legal. Entendeu? Eu acho que assim, para você ter isso, o equilíbrio no mesmo dia, assim, ele é difícil. Você pode até ter, tipo, hoje, eu até tenho isso, porque eu trabalho menos, mas assim, hoje eu estou desequilibrando outra ponta, que eu equilibrei a medicina, mas para eu poder desequilibrar na empresa, na Dr. Invest. Então hoje eu dedico bastante tempo nela, por quê? Porque eu quero construir algo nela. Se eu trabalhar poderia trabalhar só algumas poucas horas? Poderia, mas isso não ia para lugar nenhum no longo prazo. Você não ia construir, né, uma coisa. Então as pessoas precisam entender que esse equilíbrio que eles estão imaginando não existe. Você vai criar ele ao longo do tempo, dedicando um tempo para poder aproveitar. Para você construir, você precisa ter um pouco de desconforto, né? Exato. Sair da zona de conforto, senão você não constrói. Ali no conforto, você não constrói nada. Não cresce. Nada né? de relevante. Não cresce, né? Exato. E algum case aí, né, de sucesso aí que você teve já, de um cliente que você fala, cara, olha que caso interessante e já tal. Teve colega nosso ali, anestesista também, que também estava nessa situação, que entrou ganhando muito bem, coisa de mais de 60 mil, e também não tinha reserva, estava com dívida, e que assim, a gente pegou pela mão e falou, cara, vamos olhar para o seu orçamento, o que você tem aqui? Tem um carro blindado da esposa que está travancando tudo, vende o carro, troca, entende que a grande questão do orçamento não é tirar coisas, mas é entender como que você pode ter o mesmo benefício sem gastar a mesma coisa. Às vezes você precisa comprar uma casa na praia para você viajar para a praia? Não, cara, você pode alugar uma casa quando você for lá, entendeu? Sim. E as pessoas começam a entender, e quando você começa a entender isso, você começa a entender que é mais importante nesse período usufruir daquilo que você quer e não ter aquilo que você quer. Eu quero comprar uma casa. Putz, será que esse é o exato momento de você comprar e se financiar? Será que alugar agora não é melhor? Principalmente no momento em que você não sabe qual é o tamanho da sua família, não sabe onde você vai trabalhar, onde você vai morar para sempre. Exato. Será que decidir isso imediatamente é a melhor decisão? Então, provavelmente não. Então você começa a entender isso, e o orçamento é muito sobre isso. Não é sobre vou gastar menos, é só entender como é que você pode ter os mesmos benefícios gastando menos. Eventualmente você vai ter que cortar alguma coisa, mas você começa a cortar coisas que você entende que não fazem sentido mais. Às vezes é o carro, às vezes é alguma coisa que fez sentido no passado. Tá? Há 3 anos atrás eu adorava ter carro, mas tinha um carrão, mas hoje eu tenho filho e preciso de um carro maior. Só que aí a pessoa, em vez de vender o carro anterior para comprar, não, ela só vai colocando coisa na garagem, entendeu? E entendendo isso, a gente conseguiu diminuir, enxugar as dívidas da pessoa, começar a montar a reserva. 1 ano depois ele tinha a reserva montada, dívidas quitadas, e começou a investir. A aumentar o patrimônio. E aí você começa a crescer patrimônio muito rápido uma vez que você organiza isso, porque... Ganhava bem, né? Você ganha bem, entendeu? Você ganha bem, enxuga os seus custos, você começa a crescer muito rápido. E aloca o dinheiro, né? De uma forma... E sem perder qualidade de vida, né? Cara, no fim das contas, a pessoa se mudou para uma casa maior, mais legal,
só que estava mais barata, ele realmente começou a pensar, falar, cara, ao invés de morar nessa casa financiada, ele vendeu, ele eliminou a dívida, pegou o dinheiro que ele estava pagando, passou a alugar uma casa mais legal. Que legal, cara. Que ele tava, que a família agora tem piscina, tudo para curtir. E ele custa menos para ele e ele continua construindo patrimônio. O dia que ele decidir comprar uma casa, achar que aquilo é definido, ele vai poder comprar. Sem financiar tanto, talvez. Sem financiar tanto, entendeu? Então, é bem legal você ver esse processo quando você começa a acompanhar o pessoal e ver que você consegue construir patrimônio muito rápido. No nosso caso aqui, que a gente tem um potencial de ganho. Se você organizar, você constrói muito rápido. Muito legal, cara. E assim, às vezes precisa de alguém de fora enxergar, né? Porque o cara tá numa situação ali de vida, uma correria tão louca, que o cara não para pra pensar. Eu costumo falar que assim, a sua situação financeira, ela é resultado das suas atitudes até o momento. Entendeu? E é absurdamente loucura você achar que você vai resolver a sua situação financeira sozinha. Normalmente você precisa de alguém olhar de fora tudo. Perfeito. Botar aquilo em perspectiva para você começar a tomar decisões e sair daquele buraco que você se encontrou. Você imagina a qualidade mental também da vida, né, desse cara, né? Tipo, como ele deve estar mais leve, Nossa, né? Porque a pessoa tá trabalhando 60, 70 horas porque ela olha aquelas contas e fala, cara, eu preciso trabalhar mais. Trabalhar. Agora ele trabalha menos 40 horas, 45, ainda é bastante, mas ele consegue manter o mesmo padrão de vida com muito mais tranquilidade, mais tempo para atender, para estar com a família. Então, assim, legal, cara. Você tem vários cases nesse sentido de que a organização financeira, as pessoas acham que a sua liberdade vai vir lá na frente, né? Quando você finalmente, quando eu construir... Mas a partir do momento que você se organiza, você já está um pouco mais livre. Você já sabe exatamente... Pô, legal pra caramba. Entendeu? Cara. Então, você não precisa esperar ter X milhões para falar, tenho liberdade. Sim, fala, não, uma vez que você está organizado, ó, minha reserva está montada, eu sei como eu vou pagar minha dívida, sei como eu vou construir, beleza, sobrou uma área aqui que eu vou trabalhar minha liberdade. E ela vai aumentando com o tempo. Muito bom, cara. Você deve ser uma satisfação muito grande, né, cara? Você bem poder legal ajudar. Você... E isso é interessante, né? Porque a gente consegue ajudar muito mais pacientes agora ajudando médicos, porque você cria uma... No final das contas, né? Uma rede, né? É verdade, cara. Você fala assim, agora eu deixo de atender pacientes diretamente para ajudar médicos que vão ajudar muito mais pacientes. Então, legal pra caramba. Você cria um pensamento de rede ali para atender muito. Só do muito médico trabalhar com mais felicidade, cara, já impacta positivamente no paciente, né? Impressionante, Exato. né? É o que você faz ali no fellow, cara. O tempo que você não está atendendo diretamente você está treinando outro, centenas de anestesistas que vão impactar muito isso mais gente. Isso é muito legal. Então isso é muito legal. É uma das razões, né, da gente estar aqui, né, nesse mundo, nessa vida, que é ajudar as pessoas e passar, né, o que a gente aprendeu, né, pra frente, né, cara? E fazer isso com uma das coisas que permitem tudo isso é você ter organização e você ter liberdade. Sim. Porque você empreender é legal, mas empreender com a corda no pescoço é tenso. Tá? Empreender que você fala, cara, se eu não vender, eu não consigo pagar a janta, nossa. Isso é complicado, né? Exatamente. Agora, a gente tem a possibilidade de fazer, se você se organizar, fazer de uma forma que você pode fazer acontecer, entendeu? Sim. Do seu jeito, do jeito que você acredita de fato. Eu acho que esse é um ponto que eu sempre defendi ali na Dr. Invest, falar assim, cara, eu não quero simplesmente ficar vendendo coisas, eu quero fazer um negócio que faça alguma diferença. E mesmo que isso resulte em não ganhar tanto dinheiro no começo. Tanto é que eu demorei, sei lá, uns 4 anos para começar a ganhar mais dinheiro com a Doctor do que com anestesia. Por quê? Porque eu pude ir crescendo no sentido que eu acredito. Falar, eu quero que as pessoas tenham gestão sem conflito de interesses, eu quero ensinar elas quase que individualmente, pegando pela mão. E isso não é escalável a princípio, né? Você tem um monte de restrições, mas ter as finanças organizadas permitiu que eu pudesse seguir nesse caminho sem ter... Eu te acompanho, Hélio, cara, desde o início, né? A gente começou ali, acho que eu comecei um pouquinho antes de você no Instagram, mas eu vi que você começou e com essa proposta, e eu vi você ali se dedicando e acreditando no processo hoje. Você tá aí super bem, cara. Como é que foi legal essa sua, como é que se diz? Coragem e cara, força de vontade de acreditar e continuar batalhando, cara, porque
Não é fácil, cara. Cara, era muito mais fácil. Você crescer organicamente é muito difícil. Eu simplesmente ter ficado fazendo anestesia. Sim. As pessoas falam assim, mas você veio fazer pra ganhar dinheiro. Eu falei, cara, não era pra ganhar dinheiro, porque era muito mais fácil ficar fazendo anestesia. Mesma coisa comigo. Entendeu? Era muito mais fácil. Assim, mas era algo que, assim, tem alguns desafios que valem a pena, né? Sim. E quando você se identifica, você vê que aquilo é legal. E, obviamente, uma vez que você constrói uma empresa, aí você vai construir aquilo, ela precisa dar lucro, ela precisa funcionar, senão o negócio não anda. Mas era muito mais fácil simplesmente falar, vou viver minha vida, dar 3 plantões por semana e ficar no meu canto aqui. Mas quando você começa a transformar a vida de outras pessoas, fala, putz, eu acho que eu quero fazer isso aqui também. E aí você vai dedicando isso, e aí você vê o valor disso e isso é legal. Você não precisa fazer isso pelo dinheiro. O dinheiro vira meio que uma consequência quando você está fazendo um trabalho que está, de fato, agregando. Muito legal, cara. Pô, parabéns pelo seu trabalho, Hélio. Valeu. A gente tá falando aqui do Instagram. Fala aí pro pessoal o seu Instagram. O meu Instagram é Dr. Hélio Barros, tá? Lá que eu compartilho grande parte do conteúdo que eu faço. Doutor DR, né? Não é doutor. DR Hélio Barros. Tem uma página, se vocês digitarem no Google também, drheliobarros.com. Também vocês vão me achar. E que eles vão achar todos os produtos que a Dr. Invest ajuda. Mas o princípio é esse, ajudar médicos a terem mais liberdade através da educação financeira. O que o Hélio faz é uma coisa muito massa no sentido de alertar primeiramente, né? Aquela pessoa que tá perdida, que nunca ouviu falar, ou que tá com preguiça e tal, não sei o quê. Você faz umas postagens, cara, que impacta, assim, pá. A pessoa lê e fala, essa foi pra mim, né? Pegar na veia, falar de casa, falar de seguro, das armadilhas que as pessoas pegam, falar de investimentos ruins. Você tem que pegar na dor ali pra pessoa entender um pouco. E aí você vai trazendo ela para a realidade. Sim, porque tem muita gente que vive num mundo paralelo, né? E vai deixando viver, igual você falou, vai levando com a barriga, chega uma hora que a corda aperta, né? No pescoço. É confortável, né? Você não fazer grandes coisas. É muito fácil você... Vejo muito médico recém-formado. Um dos erros que podem comprometer muito a vida do recém-formado é isso. É o cara falar, cara, tô ganhando muito bem aqui, dando plantão como generalista. Não vou fazer residência, vou seguir minha vida aqui. Porque o cara faz uma conta de padeiro lá, fala, olha, se eu trabalhar aqui 10 anos aqui, eu atingo minha liberdade financeira. Sim. Você fala, cara, essa é uma decisão das poucas decisões que no começo podem acabar mesmo com a sua carreira. Por quê? O cara não vai juntar o dinheiro que ele tá achando que ele vai juntar. Tudo, né? Ele vai gastar tudo, ele vai trabalhar que nem um camelo, vai achar que merece. Isso é um pensamento muito comum. Eu mereço gastar esse dinheiro. Aí, trabalhando muito, daqui 10 anos o cara não tem dinheiro, não tem residência, o mercado vai piorar absurdo, porque assim, não tem a menor chance dos plantões começarem a pagarem mais. Assim, isso não vai acontecer. E aí o cara vai estar numa situação praticamente irremediável, porque você está longe da sua formação, você não vai conseguir estudar e passar uma residência. Você pode até conseguir, mas vai ser muito difícil. E você provavelmente vai ter uma família, você não vai poder parar de trabalhar para fazer isso. E assim, é uma situação que pode estragar tudo. Então, no começo, você tem que estar muito focado, não cair na febre do ouro, achar que, agora eu tô ganhando bem, vou seguir aqui, vai dar certo. Matematicamente dá certo? Pode até dar, mas assim, executar esse plano, na melhor das hipóteses, se der certo, você vai ser um cara que daqui 10 anos juntou uma grana e odeia a medicina. Odeia a medicina, exatamente. Você faz, tipo, obrigado, aquela coisa... É aquele cara que vai ter um ódio da medicina. E aí, coitado dos pacientes que passou pela mão desse cara. Quantos a gente sabe que acontece isso? E aí o cara vai chegar lá, vai ter uma grana, ele vai desencanar da medicina. E aí, lembrar que assim, trabalhar não é só para ganhar dinheiro, né? Trabalhar, eu acho que ela faz parte da vida. Eu não pretendo parar de trabalhar, assim, por mais liberdade que você tenha. Então, você vai, imagina, você parou de trabalhar, você tem uma grana ali investida, você vai ter que descobrir o que fazer da vida, porque trabalho é, de certa forma, importante. É um desastre completo, assim. Sim, também acho, concordo. Hélio, uma vez eu fiz uma live, não, um convidado aqui, eu fiz um episódio com na verdade, ele é um influencer, tá aqui no Instagram bombando também. O Batilani, ele fala muito sobre comportamento humano, enfim.
E uma vez a gente estava conversando, ele fala muito sobre médico, recém-formado, estudante de medicina também, e a gente estava comentando e eu falei que o médico é bem endividado, tem muitos médicos endividados, né? E aí eu coloquei esse recorte no Instagram e gerou polêmica, né? Muitos enfermeiros, técnicos de enfermagem veio falando, não, mas que é um absurdo. O médico ganha 10 vezes mais que o técnico de enfermagem, como é que fala que o médico é endividado? Que absurdo. Vocês ganham muito dinheiro, que não sei o quê. Mas é uma realidade tão grande, cara. É uma realidade tão grande. A pessoa, quando a gente estava lá atrás, a gente também não conseguia conceber como é que alguém ganha bem e não tem... Porque é outra realidade de gastos. Um cara que ganha bem e gasta tudo, ele só tem problemas maiores do que o cara que ganha pouco. Só que assim, a grande diferença é que o cara que ganha pouco não tem de onde cortar. Sim. Né? Mas o cara que ganha bem... ele confunde muito o que é luxo e o que é necessidade, né? Porque assim, é necessidade de comer? É necessidade de comer. Agora, comer num restaurante que você vai pagar R$500 a refeição é luxo ou é necessidade? Exatamente. O cara fala, não, eu preciso comer. Fala, não, você não precisa gastar tudo isso para comer, entendeu? E aí confunde muito. E assim, chega uma hora que o cara fica lá chamando tudo de necessidade para ele, um monte de luxos e a conta não fecha. E assim, não existe... Existe, eu acho que eu já vi um estudo falando que você precisaria ali de uns... Eu acho que é uns 200 milhões de dólares, que é o valor que você realmente não vai conseguir gastar mais do que isso, por mais que você queira, porque não tem muitas coisas. Mas assim, é muito longe da realidade que a gente vive. Então assim, existe um mundo de luxo ali que você pode gastar um absurdo. Então, se a pessoa não se entender... Não tem limite, né? Vai gastando, né? Praticamente não tem limite. Assim, uma pessoa sem educação financeira pode ganhar o que for, que ela não vai conseguir se organizar. Ela só vai ter maiores problemas, maiores dívidas e é isso, entendeu? Esse é o problema do médico, né? Aquele médico, ele consegue aumentar seu ganho, isso, né? Na verdade, é uma e facilidade, aí ele acha né? Que é uma facilidade para o médico poder ganhar mais, porque simplesmente trabalhou mais. Vende sua hora, né? É uma armadilha, né? Uma armadilha. Você vai se prendendo. Muita gente pode estar escutando esse episódio, Hélio, e acabar, né, se enxergando, né, nessa realidade que a gente está comentando aqui. Mas, pessoal, é urgente isso aí. É você adquirir uma educação financeira. É emergencial, é para ontem. Porque a sua vida pode mudar muito para melhor, né? Você pode adquirir sua liberdade, num primeiro momento não financeira, mas uma liberdade mesmo psicológica, né? De você poder, né, se dedicar mais a outras coisas na sua vida, ter mais tranquilidade, né, para poder trabalhar em paz, né, sem dívidas, né? Com certeza. E acompanhe o Hélio, né, lá no Instagram, né? Ele dá muitos insights, dá muitas dicas legais e também, né, tem o contato dele lá no Instagram e tudo, né? Se vocês quiserem também conhecer o trabalho dele mais a fundo, a Dr. Invest, né? Ele está disponível, ele é um cara super, né, dedicado, então com certeza vai poder ajudar também. Né, Hélio? Com certeza. Obrigado, não tem cara. Nada mais barato do que você investir na sua educação financeira. Então, cara, isso é verdade, cara. Isso é verdade. O retorno é muito bom, né? O retorno é absurdo. Então, vale muito a pena você investir tempo, energia, dinheiro, tudo isso. Verdade. Muita gente fala, não vou investir meu tempo porque eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar. Cara, tire um tempinho da sua vida, do seu dia a dia para poder investir nisso, que depois vocês vão colher os frutos, né? Exato. Legal demais. Hélio, muito obrigado, cara, pela sua presença. Infelizmente, acabou o tempo, né? Eu acho que a gente está falando de um assunto super importante, até porque a gente não vê isso nas escolas, isso é uma falta grave que a gente tem aí no Brasil, né? Em outros países também. Outro dia eu estava vendo um recorte de um podcast também, um português falando que em Portugal também não se fala sobre educação financeira e o país poderia ser muito melhor se investisse em educação financeira, né? E não é diferente aqui no Brasil. Então, já que a gente não teve essa educação, né, lá nas escolas, né, que a gente comece o quanto antes, né? Mesmo sendo já médico, né? Sim, antes tarde do que nunca. Mais tarde. Exatamente.
Beleza? Obrigado mais uma vez, cara. Valeu demais pela presença. Espero te ver novamente aí. Com certeza, né? Tô sempre aí, apesar da agenda ser difícil. Da agenda ser difícil, é verdade. Mas, pô, segunda-feira à noite a gente conseguiu. Tamo lá. Né? Legal demais. Pessoal, obrigado. Então não deixem de seguir o Hélio, tá? Tá tudo aqui na descrição do vídeo, para quem tá acompanhando no Spotify, no YouTube. Né? É uma satisfação grande a gente tá aqui com mais um episódio do Mundo da Anestesia, o primeiro podcast de anestesia do Brasil. Obrigado a todos. Um abraço, Hélio. Boa noite, bom dia para quem tá escutando aí de manhã, de tarde, no carro, em qualquer lugar. Valeu demais, galera. Um abraço grande. Fiquem com Deus. Cuidem das finanças pessoais de vocês. Um abraço.